E está connosco neste jornal às 8 no Now, Rui Mergulhão, é analista comportamental. Muito boa noite, obrigada pela presença. Obrigado. Vamos começar pelo início. E o início, como nós todos sabemos, é muito importante, porque é sempre aquele primeiro impacto. Nesse sentido, o que é aquele primeiro impacto quando os dois, e sobretudo agora, enfim, Joe Biden, que é na pessoa que nos vamos centrar, entrou para o debate, o que é que isso disse logo? Bom, acho que entra um Biden um bocadinho igual àquilo que ele foi no resto do debate, um bocadinho apático, uma postura corporal ereta, mas muito no seu padrão de base de comunicar. Tentou comunicar com o público e não se percebe muito bem o que é que ele diz. Chegou ao púlpito, ali ficou, mas dando logo uma indicação de alguma debilidade, que, se assim pudermos dizer, da forma como vem. Portanto, acho que uma pessoa que chega a um debate onde tem do outro lado pessoas, a forma de comunicar e a forma de mostrar algum poder teria que ser logo ali evidenciado. Não aconteceu. Faz-me lembrar um pouco os debates Hillary Clinton com o Trump, em que a Hillary, por exemplo, foi receber o Trump quase que à zona dele, mostrando ali uma territorialidade e dizer eu estou aqui, estou forte. Isso não aconteceu. O Trump entrou, já estava lá Biden, podia ter ido cumprimentá-lo, não cumprimentou. Também numa postura mais ampla, se quisermos, com uma eloquência na forma de andar mais capaz, se assim quisermos entender, uma cabeça também projetada, e às vezes nós temos que saber determinar o que é que isto possa significar. Há uma coisa que na linguagem corporal se chama pré-assalto, que é quando nós projetamos um pouco a cabeça para a frente. Os animais fazem o mesmo quando fazem investidas uns nos outros. E isso significa? Significa a predisposição às vezes para o debate, para o confronto. E isso não foi tão evidente na forma como Biden chegou. Parece que chegou ali de uma forma apática e que depois, ao fim e ao cabo, foi o seguimento de tudo aquilo que vimos durante este debate. Mas em Trump já houve essa postura. Aliás, em Trump houve mais essa postura. É típica de Donald Trump. Por norma é mais típico, tem um comportamento diferente, uma dinâmica corporal também ela diferente, e de facto acho que há uma degradação grande daquilo que é o comportamento de Biden das últimas vezes, pelo menos, que tinha visto. Estamos a ver aqui estas imagens do momento em que Joe Biden entra nesse debate com Donald Trump e de facto revela aqui ele aqui tenta falar, não se percebe muito bem o que é que ele diz, não, enfim. E estas são as primeiras percepções de que depois nós retiramos. Associado a isto, e podendo continuar um pouco na percepção, a neuropercepção da face é muito uma indicação, e a vocal também, mas vamos primeiro falar da face, é muito uma indicação da forma como nós percepcionamos e como nós tiramos informação do outro. Bastian ou Todorov são dois cientistas que estudam muito aquilo que é o comportamento e a análise do comportamento a partir da neuropercepção e determinam que faces mais pálidas, com mais manchas, são tidas como mais doentes, ou menos versatilidade, ou menos... Está-me a faltar aqui o termo atratividade, se quisermos, também relacionada a essa expressão. E é isso que se vê na expressão de Joe Biden. Nós vimos um Trump, não sei se mais maquilhado ou se mais bronzeado, mas que lhe dá um ar mais de jovialidade, e que estes dois estudiosos que referi nos indicam é que estas faces mais pálidas nós, por norma, associamos-las à doença, associamos a pessoas menos jovens, mais débeis. E essa debilidade, esse é o termo. Obrigado. E essa debilidade foi acompanhada depois por tudo aquilo que foi a comunicação dele, desde o corpo à voz, a tudo aquilo que nos trouxe em questões de comunicação. E isso ficou bem patente. Portanto, há aqui uma série de conjugações entre o que diz a face, onde é que se colocam as mãos, a forma como se olha, a forma como se fala e como se utiliza a voz, e tudo isso jogou contra Joe Biden neste debate. Jogou contra Joe Biden. Eu acho que esta questão da neuropercepção, se bem que os americanos têm uma percepção feita, isto funciona muito quando são as primeiras vezes, portanto eles já têm essa percepção, mas aquilo que é hoje a análise daquele debate, sim, funcionou contra. Não conseguiu transmitir empoderamento neste momento. Que é aquilo que se espera, deixa-me interromper, que ele espera de alguém que se candidata a um cargo de presidente de um país como os Estados Unidos. Falou-me no corpo e nas mãos, e eu gostava de referir também essa dinâmica. Se bem que os estudos apontam-nos que nós tendemos cada vez mais a retrair os movimentos com o avançar da idade. Ou seja, pessoas com mais idade retraem muito mais o tipo de movimentos das mãos para enfatizar aquilo que estão a dizer do que as pessoas mais jovens. Mas isso, deixa-me interrompê-lo, mas isso depois também torna a conversa menos interessante. Claro. Não é? E também é um enfatizador, porque nós
nós temos uma ligação, as mãos são provavelmente a parte do corpo onde nós damos maior ligação àquilo que é comunicado. E nós comunicamos imenso com as mãos. Nós vinculamos, nós afastamos, nós damos dimensões. E isso é positivo, não é? Positivo. Eu estou a falar consigo e é mais interessante eu estar aqui a gesticular do que estar aqui completamente parada. Até porque, por norma, e se a nossa comunicação é verdadeira e é de acordo com aquilo que é o mapeamento mental dos nossos acontecimentos, as mãos corroboram aquilo que se passa no cérebro. As dimensões são aplicadas, nós amplificamos, nós reduzimos, nós damos ênfase, nós pautamos a conversa. É toda uma ligação que tem lógica. É toda uma ligação que tem lógica. E que quando não tem lógica, vamos perceber porque é que há uma disfunção entre aquilo que está a ser comunicado do ponto de vista não verbal e daquilo que está a ser comunicado verbalmente. E no processo da mentira, por exemplo, ou na não credibilidade da informação, acontece muitas vezes a disfunção de que o corpo e as mãos comunicam certas e determinadas coisas que a voz não acompanha. E aí consegue-se analisar, mas não é este o âmbito. Portanto, vimos de facto um Trump que gesticulou mais, pautou, tem uns movimentos típicos dele, de umas aberturas de mão, de braços nesta forma, palmas das mãos viradas, quase que a dar o sinal de honestidade, de querer mostrar, e nós somos biologicamente preparados para esta própria análise. E vimos um Biden muito recatado, com aqueles movimentos de mãos e de corpo. E isso, mais uma vez, quando nós juntamos isso à questão depois do que é face, a falta de expressividade que ele evidenciou ao longo da conversa. Nós vamos conversando e a nossa face serve para dar ao outro feedback do que é que nós estamos a sentir, de como é que nos sentimos, e quando eu estou a falar e percepciono no outro aquilo que a face do outro me traduz, eu sei se estou a ir ao encontro, se não estou, é aqui que se estabelece muitas das vezes a ligação. Ele não conseguiu essa ligação com o público, não vou dizer que o quisesse estabelecer com o Trump, mas com o público ele deveria criar essa ligação, ou seja, deveria mostrar a forma como, de facto, emocionalmente está ligada aos acontecimentos, e isso falhou redondamente. Há momentos em que vemos Biden com a boca semi-aberta, com aquela cara pálida, parece que ele parece que não está ali. Dá a entender, e se nós levarmos isto para aquilo que é o processamento cognitivo, dá para perceber que pode haver uma falha naquele processamento, inclusive. Que é, eu não quero entrar muito por esse campo, mas que quando nós estamos desligados, o nosso reflexo emocional não é o mesmo que quando a comunicação nos impacta. Se me disser alguma coisa que mexa comigo, eu tenho que ter alguma expressividade relativamente a isso. Posso não evidenciar isso sempre por estar eu, cognitivamente, a processar alguma informação para trazer de seguida. Mas foi uma constante durante o debate. Vimos uma face quase sem expressividade. Um homem apático. Um homem apático que não traduz, primeiro, emocionalidade sobre aquilo que comunica, mas também, quando ouve, também não tem. Ao invés, vemos Trump em certos momentos com sorrisos de desprezo associados na face, aqueles sorrisos assimétricos, irónicos que levam são tão característicos dele. E de um homem que fala com a postura corporal, corrija-me se estiver errada, de quem não tem nada a temer. Exatamente, está à vontade naquele momento, e que essa expressividade de desprezo. O desprezo é uma expressão facial ou é uma emoção expressa na face que revela sentido de superioridade. Nós sentimos desprezo relativamente a pessoas e a comportamentos de pessoas. Não sentimos desprezo relativamente a um computador ou a um ecrã, mas aos comportamentos das pessoas e às pessoas nós sentimos. Normalmente, quando é que nós sentimos esse desprezo? Quando nós nos achamos superiores. Diz-me uma coisa, eu acho que consigo fazer melhor, e o desprezo está na face. Ele exibiu N vezes situações de desprezo, com sorrisos mascarados, para não dar se calhar tanto essa informação, mas e isso vincula, de facto, a superioridade que acho que o Trump teve neste debate com Biden. E houve aqui, de facto, uma grande diferença entre um candidato e outro. Se essa diferença não fosse tão grande, talvez não tivesse sido tão visível tudo isso que está a apontar. Com certeza. A voz, por exemplo, foi outro tema, e eu passaria rapidamente para as questões da voz e dos olhos. Nós vimos Biden com uma voz trêmula N vezes, sem enfatizar, sabe, muito monocórdico, o que leva a dizer, quase a percebermos assim, está aqui, isso é típico, quando nós lemos um roteiro e não estamos emocionalmente associados, às vezes é difícil dar a entoação daquilo que nós queremos. Mas num debate onde se fala de temas que eles dominam, ou pelo menos aparentemente devem dominar, deve-lhes despoltar alguma emoção, até para que quem os ouve consiga dizer assim, de facto as pessoas estão vinculadas àquilo que estão a dizer. E essa mensagem não passou. Se a percepção da face nos ajuda a perceber e a tirar possibilidades e traços de personalidade associados ao outro, a voz também. Nós não precisamos muitas vezes de ouvir o outro para só com o princípio da voz, da característica vocal, nós tirarmos algumas conclusões de como é que aquela pessoa se sente emocionalmente sobre o que está a dizer. E aqui falhou, mais uma vez. Tivemos momentos com olhos muito fechados, blinks muito acentuados, o que denota
quando nós estamos pressionados cognitivamente, poderemos ter tendência a fazer esses blinks mais acentuados, esse fechar de olhos mais acentuados, para ir buscar informação e processar informação. Pode estar associado também a questões que nós emocionalmente não nos vinculamos. Pode ser, não me parece aqui no caso, parece-me sim uma dificuldade grande que Biden tem em processar cognitivamente aquilo que ele tem e a necessidade de fechar os olhos para quase que se conseguir concentrar sobre aquilo que está ali a ser dito e o que é que está a ouvir do outro, e muitas das vezes parece que dissociado daquilo que lhe está a ser comunicado. Do ponto de vista comunicacional e de postura e de desempenho, como é que classificaria a atitude com que Joe Biden se apresentou neste debate? Desastrosa? Eu acho muito má. Acho que muito má. Eu destaquei aqui o pior momento dele quando fala do tema da Medicare. Eu acho que ele se perdeu, inclusive. Eu acho que há ali uma altura que ele não sabe o que é que está a processar informação. Inclusive, acho que o Trump lhe diz, nem você sabe o que é que está a dizer. E eu acho que isso é notório. Há uma pressão grande para que ele possa sair neste momento, ou pelo menos que não se apresente enquanto candidato. Eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande em se continuar com estes momentos, com a gaguez que teve, as hesitações, a voz trêmula, a falar em certos determinados momentos, e até mesmo, não sou médico, mas a condição com que ele se apresenta mete-se-me alguma questão, como é que esta pessoa consegue, com estes 81 anos, fazer uma campanha num país como os Estados Unidos e conseguir levar por diante aquilo que é o desígnio dele. E coloca essa pergunta na sua área comportamental, até que ponto é que é possível reverter todas as impressões que acabou agora de nos dizer depois da forma como correu este debate a Joe Biden? Essa é uma excelente pergunta. Na minha área e naquilo que eu faço em questões de avaliação da credibilidade de testemunhos e da credibilidade da informação, digo sempre um chavão grande, que é: nós comunicamos aquilo que registamos internamente. Se a nossa comunicação for dissonante com aquilo que nós temos registado, ela aparece de uma forma diferente naquilo que nós comunicamos. A minha grande questão é o que é que ele processa neste momento em questões de informação, porque pareceu muito mais um afastamento do que uma dissonância face àquilo que ele percebe. Teria que, se trabalhasse com Biden, aquilo que eu iria propor era umas sessões para ele, de facto, interiorizar bem o papel e aquilo que ele está aqui proposto a fazer-se e perceber se consegue ou não desenvolver esse caminho e se conseguir que mentalmente o processe para que depois o consiga comunicar, que foi aquilo que não aconteceu neste debate. Muito obrigada pela análise que deixou neste Jornal às 8. Boa noite, bom fim de semana.